Olá, irmãos e irmãs, líderes da Primeira Igreja Batista de Bauru. Um grande abraço a todos, as bênçãos do Senhor sobre suas vidas. Eu estou gravando esse vídeo aqui porque a gente precisa sempre alinhar as ações, da liderança e para que a gente até possa compreender como as coisas funcionam, tá bom? Então, meu interesse é esse. Em primeiro lugar, quero agradecer aí a sua atenção. Espero ser bastante rápido nessa explicação. Vamos tratar de diversos assuntos aí, tentando evitar uma reunião presencial, né? E os irmãos fiquem à vontade para fazer perguntas, para tirar dúvidas, porventura advenham desse vídeo, tá bom? Muito bem, vamos começar então. A primeira coisa que eu quero marcar aqui para os irmãos é que a Bíblia diz assim, 1 Coríntios 14:40, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Muito bem, nós queremos dizer que tudo que a igreja faz, tudo que os ministérios fazem, deve ser para honra e glória do Senhor Jesus. Então nós precisamos sempre ter isso em mente. Se algo que a gente vai fazer não tem esse objetivo, nós precisamos repensar todo o processo, tá bom? Então, sempre com isso em mente. Quando os líderes que estão cuidando dos ministérios vão planejar alguma ação, pode acontecer, na minha visão, aí por dois motivos. Em primeiro lugar, porque a gente teve uma ideia, a gente achou que seria interessante fazer alguma programação, interessante colocar em prática algum projeto, alguma coisa, e você vai, então, a partir dessa ideia, planejar um evento, uma ação, um curso, enfim, alguma coisa aí que você gostaria de fazer. Uma outra possibilidade que também acontece é que quando você viu uma necessidade. Então, você está analisando a situação, precisa chegar num outro momento e vai então suprir uma necessidade. Bom, ou porque você teve uma ideia, ou porque você viu uma necessidade, você vai precisar preencher aí alguns quesitos, né? Todo processo aí, todo projeto prevê isso. Primeiro, você precisa ter uma data, você precisa ter um horário e um local daquilo que você vai fazer. Também você precisa de pessoas, provavelmente vai precisar de recursos financeiros e também a divulgação. É importante, irmãos, que a gente pense nessa questão em especial da divulgação. O que acontece? Quando nós temos um tempo muito reduzido para fazermos alguma coisa, a gente teve uma ideia para amanhã, isso vai gerar uma tensão muito grande, vai gerar uma dificuldade, atritos. Então, porque você sempre vai precisar de um tempo para divulgação. Mesmo que não seja um evento de vulto, né? Assim, mais envergadura, você precisa divulgar. Então é importante que a gente pense no tempo aí, tá bom? Bom, como é que a gente faz essa divulgação? É uma pergunta interessante também. Porque nós temos que pensar nisso daí. Como vai ser esse processo da divulgação desse evento? Que pessoas vão estar envolvidas nisso? Hoje na igreja nós não temos uma equipe de pessoas que possa suprir todas as demandas. Então, o que eu gostaria de comentar aqui? Nós precisamos de voluntários. O grande trabalho do líder, o grande esforço do líder, nem é tanto ter a ideia, conceber a ideia, ver a necessidade, ou até a realização do evento. O grande esforço do líder é conseguir voluntários. Então, o seu trabalho dominical, mensal, semanal, diário é envolver pessoas. Você precisa envolver pessoas nos seus projetos. Precisa de procurar pessoas que ajudem você na divulgação, ajudem você com o material que você precisa, e envolver essas pessoas para ajudar. Então, você vai olhar, vai verificar quem são as pessoas que estão ajudando ali, que estão disponíveis, vai ter que conquistar essas pessoas, vai ter que passar informações da sua visão, daquilo que você quer, e vai ter que agregar essas pessoas para ajudarem você. Eu só vou dar um exemplo aqui. Para que um culto aconteça numa igreja hoje, uma igreja que tem mais de 1000 membros, por exemplo, para que um culto aconteça normalmente, se precisa hoje de 180 voluntários. Veja, são pessoas que trabalham na recepção, que
trabalham na segurança, trabalham na transmissão do culto, som, nos mais diversos locais para que um culto possa acontecer, tanto antes como durante e depois. Então veja, se você não tem uma equipe de voluntários, isso fica muito complicado. E a gente às vezes acaba esquecendo desses detalhes, tá bom? Então lembre-se disso. Uma outra coisa, depois que você formatou tudo, você fez as contas, você verificou, por exemplo, o orçamento de quanto vai ficar, quantas pessoas você vai precisar, já falou com essas pessoas, já envolveu tudo isso daí, já tem um projeto pronto, tá bom? Então o que você vai fazer? Você precisa pegar esse projeto e passar isso para vamos dizer assim, um documento da igreja. O nome desse documento aí é SANCO. Eu vou mostrar aqui, mesmo que pequenininho, para você entender. É uma solicitação de adiantamento de numerário e compras. Se você precisa de alguma coisa que envolve recursos financeiros, com bastante antecedência, você tem que pegar toda aquela parte que eu já falei e aí você vai preencher esse documento. Esse documento você vai colocar o seu nome, o nome do seu ministério, a data, o valor que você está pleiteando, a justificativa para isso, e aí você vai assinar esse documento, tá bom? Então esse documento, ele contempla todo esse processo aí de ideia da necessidade, você já verificou, por exemplo, junto à secretaria da igreja, se aquela data e aquele local e o horário estão disponíveis para você, se é um local adequado às pessoas que vão estar ali, a quantidade de pessoas que você está pretendendo divulgar, e você vai ter que às vezes até colocar um número de pessoas, você vai dizer, olha, aqui só cabem 24, 50 pessoas, 60, 100, 300, enfim, você precisa ter tudo isso em mente, já planejado, e aí vai trazer, quando você tiver isso pronto, preenchido, você vai vir conversar comigo, você pode falar comigo pelo WhatsApp, você pode marcar um horário comigo, enfim, não importa, você vai trazer para o pastor, nós vamos conversar juntos, vamos verificar se está tudo certinho, porque toda a parte ministerial da igreja é responsabilidade do pastor. Às vezes a gente se esquece disso, nós não estamos conversando com o pastor, estamos falando com outras situações, ou nós estamos trazendo essa situação ao nível já da realidade sem ter falado com o pastor. Então é interessante que a gente tenha um alinhamento aí, tá? Claro que você pode falar com quem você quiser, mas quem de fato autoriza esse evento, essa sua ideia, quem alinha isso daí, sempre tem que ser junto com o pastor, tá bom? Porque a gente tem toda a igreja acontecendo, tem que ver se isso está dentro de um processo, tá bom? Você entende, né? Então aí o pastor vai assinar esse documento que você já trouxe, que é a SANCO, e você então, como eu disse, você pode falar com o pastor aí de várias formas. Pode mandar áudio, pode mandar um WhatsApp, não tem problema. O importante é que a gente tenha tempo hábil para conversar, com tempo antes do evento acontecer. Não pode ser uma coisa feita assim, de hoje para amanhã, tem que ser uma coisa bem planejada. Uma vez que esse documento então foi assinado pelo pastor, tudo está em ordem, você vai levar até a secretaria da igreja, e a secretaria da igreja, então, vai passar isso para a administração, para a tesouraria, para liberar o valor para você, já previamente conversado com o pastor e assinado. Você nunca pega dinheiro da igreja, nunca fala direto com a tesouraria, nem com o presidente, nem com o administrativo, em que envolva valores, se você não tem a SANCO já assinada pelo pastor, tá bom? Se você é do ministério, você precisa conversar com o pastor. E aí o que você vai ficar devendo? Agora não mais para o pastor, você vai ficar devendo trazer uma nota com aquilo que você orçou, verificou o melhor preço. Você precisa se lembrar que esse dinheiro pertence ao Senhor. Então, é muita responsabilidade. A gente não pode simplesmente usar os valores sem preocupação. É uma preocupação muito grande nós estejamos honrando ao Senhor, não somente com nossos dízimos, ofertas, nosso trabalho voluntário, mas também na hora de utilizar o dinheiro. Tem que ser com muito critério, porque esse dinheiro não é nosso, não é? Importante isso daí. Muito bem, até porque os recursos são finitos. Nós não temos nós precisamos tomar cuidado, assim, como que a gente vai
usar esses recursos aí. Agora, uma outra forma que eu quero dizer de você também ter recursos, não é só através disso, que também envolve conversar com o pastor, verificar datas, horários, tudo aquilo. Mas você pode fazer, por exemplo, um projeto, um momento depois do culto, que envolva alimentação, que envolva alguma coisa, e você possa conseguir recursos de outras formas. Você pode ver aí que de vez em quando algum ministério faz um evento após o culto, ou vende cookies, enfim. Isso também é uma forma de arrecadar valores. Só que sempre tem que ser conversado com o pastor pelo seguinte: imagine você que a gente está fazendo 2 eventos no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo local. Então a gente tem que ter assim um critério. Esse domingo vai fazer tal, esse outro domingo outro, nesse período planejado. Por que é importante esse planejamento? Porque nós precisamos de tempo para divulgar, nós precisamos verificar voluntários, precisamos às vezes, existem situações onde vão ser necessários, vai ser necessário envolvimento de material impresso ou uma lembrancinha que você quer dar. Então, às vezes você consegue tudo isso de forma voluntária. Mas se você, por exemplo, precisa imprimir alguma coisa ou comprar alguma coisa que envolve passar para as pessoas, você precisa deixar isso já pronto na Sanco também. A igreja e o pastor precisam estar cientes dessas situações. É muito importante que você converse com o pastor, deixe tudo alinhado, não é? Datas comemorativas, como é que você está pretendendo fazer. Imagine, por exemplo, uma situação em que nós temos o Dia das Crianças. Aí, 2 ministérios decidem fazer uma lembrancinha para as crianças. Não há necessidade disso. Quando nós conversamos juntos, nós vamos alinhar as coisas. Às vezes, essas 2 iniciativas podem ser trabalhadas de uma forma só, e aí nós conseguimos atingir o objetivo, do que usarmos recursos paralelamente para fazer a mesma coisa. Então isso é muito importante, esse alinhamento, tá? Uma outra coisa que eu quero falar, que gera muita dúvida, muita gente tem isso aqui que eu vou falar agora, é uma coisa que causa muita confusão. Muito bem, na nossa igreja nós temos o pastor que cuida e que é responsável pelos ministérios e pela parte espiritual da igreja, ok? Agora, nós temos também na igreja uma parte que a gente chama de administrativa, que envolve presidente, envolve diretoria e existe toda aí uma estrutura para isso. É importante que você entenda essa diferença, tá? Se você, como líder ou como membro da igreja, não importa, você viu alguma coisa quebrada, uma tomada que não está funcionando, uma lâmpada que não acende, um vazamento numa torneira, ou torneira que não funciona, ou algum lugar que não está limpo, que deveria estar, algum lugar que está com um mau cheiro, ou com uma aparência de alguma situação que precisa ser resolvida. E se trata aí de uma situação de manutenção da igreja, de infraestrutura, um fio, alguma coisa, enfim, que você verificou, uma porta que não abre, alguma coisa nesse sentido, o que você vai fazer? Você vai tirar uma foto e vai mandar para o administrativo da igreja. Você vai apontar qual é o problema para que possa ser tomada uma providência. Você fazendo isso, inclusive fica marcada a data, o horário que você viu, então aquilo vai ser analisado, às vezes está dentro de um outro projeto, às vezes não é possível resolver aquilo de uma forma imediata, então é necessário às vezes até interditar uma sala ou chamar um profissional específico, não é um problema simples, enfim, ar-condicionado, seja o que for que você verificou, você vai tirar uma foto ou vai escrever, né? Tirar foto e escrever também é melhor e vai passar para o administrativo, tá bom? Também questões, por exemplo, de acesso a dependências da igreja. Você precisa pensar, se você vai usar um determinado local, você tem que verificar com antecedência, aquele local está disponível, como que eu vou chegar lá? Tem alguém para abrir? Sou eu que vou abrir aquilo? Como que eu faço como líder para ter acesso, para usar aquele local da igreja? Eu posso usar esse ambiente? Enfim, essa situação toda também é com o administrativo, mas você precisa sempre com antecedência ver isso, tá bom? Então, eu queria deixar essas em linhas gerais para você. Tentei ser bastante rápido aqui e fico, inclusive, à disposição para perguntas, tá bom?
mas eu acho que isso é importante para a gente alinhar. E penso que eu economizei bastante do seu tempo com essas informações. Agora, fico à sua disposição, à disposição da liderança, para eventuais perguntas, tá bom? Mas eu quero agradecer, quero dizer que eu estou orando por vocês e quero dizer que nosso trabalho é esse, é cuidar de pessoas, é ajudar para que a nossa igreja possa se desenvolver. Nós temos grandes planos e grandes projetos para esta igreja. Então eu conto com a sua ajuda, seu apoio, conto com a sua boa vontade, oro por você, oro por sua vida e quero que você entenda, então, às vezes a necessidade da gente fazer isso de uma forma que tenha um processo, tá bom? Muito obrigado por sua atenção, que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ministério, estamos trabalhando juntos. Um grande abraço e a gente vai, na medida do possível, passando esses vídeos para que você possa ganhar seu tempo aí e nós possamos trabalhar somente nas dúvidas, tá bom? Um abraço para todos, Deus abençoe.